Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um update porque eu tinha feito esse vídeo falando sobre o aparelho invisível, o aparelho móvel invisível em 2017, se não me engano. E aí já fazem quase 4 anos que eu fiz esse vídeo, eu voltei a usar aparelho. Então eu acho que seria muito legal eu falar pra vocês a minha opinião sobre esse tipo de aparelho e se ele de fato me atrapalhou na hora de ter que usar de novo, se tipo ele não foi eficiente. Então eu queria conversar com vocês sobre isso antes de eu descartá-los, porque sim, eu ainda tenho eles. Comprei dois porque eu já tinha, né, desde que eu fiz aquele vídeo que eu mostrei pra vocês. E esse daqui eu encomendei quando eu fui para os Estados Unidos, porque eu fiquei com medo desse quebrar, eu ficar na mão, e aí eu tinha uma reserva aqui. Então eu queria mostrar para vocês, compartilhar um pouco mais sobre a minha experiência durante todos esses anos usando ele. Bom, antes de eu começar a falar de fato sobre o aparelho, eu queria dizer um pouco mais sobre a minha história usando aparelhos. Se você caiu aqui de paraquedas, eu fiz a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia facial que você tem que usar aparelho, arrancar dente, etc e tal, em 2016, e eu uso aparelho desde 2015 e tirei o aparelho fixo em 2017, e aí foi desde então eu comecei a usar esses aparelhos móveis invisíveis. E em 2020, setembro de 2020, eu voltei a usar aparelho porque meus dentes entortaram, desceram errado, e por isso que eu voltei a usar o aparelho novamente. Bom, eu usei o aparelho, assim como me foi recomendado, 6 meses, 24 horas por dia, ou seja, eu usava como se fosse o Invisalign, que a galera usa e quando vai comer tira, come e depois volta a usar. Pronto, eu fiz a mesma coisa com eles. Eu vou até mostrar pra vocês. Eles já estão com uma corzinha assim, tipo, não tá transparente. É porque a câmera do meu celular não é tão boa assim, mas eu espero que vocês estejam vendo. É porque, cara, já faz 3 anos que eu tenho esses aparelhos, então óbvio que não vai estar com aparência de novo, né? Mas esse aqui é como se fosse um material de garrafa PET, a impressão que eu tenho, tá? E aí, resultado aqui, esse mais antigo. Vocês verem aqui. Agora, por exemplo, esse aqui, ele tá diferente, ó, a parte de baixo desses dois, tá vendo? Esse aqui, ele é mais reto, e aqui ele tá mais desenhado, tá mais definido, meus dentes, tá vendo? E aí, o que é que eu fazia? Eu usava a parte de cima da primeira versão do aparelho, ou seja, eu não usava muito esse daqui, porque eu achava que aqui tá, como eu fiz o molde desde que eu tirei o aparelho, então eu achei que faria mais efeito nos meus dentes. E usava mais esse da versão mais recente, porque ele tá mais definido, esse aparelho, do que esse aqui que tá reto, ó, tá vendo? E aí, resultado, usei tudo regradinho e tal. Só que quando eu fui para os Estados Unidos, apesar de eu ter continuado usando pra dormir, que foi isso que me foi recomendado, eu, digamos que, diminuí a frequência depois de um ano que eu tirei o aparelho. Eu tirei o aparelho, se não me engano, foi em maio de 2017. Então, a partir de maio de 2018, eu já tava tipo, já passei um ano toda regradinha, toda certinha. Tipo, tudo bem se eu passar 2 noites sem o aparelho, tudo bem. E eu comecei a fazer isso, e todas as vezes quando eu colocava o aparelho de volta na minha boca, era uma dor assim, insuportável. Insuportável, doía muito, 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 mas eu dormia. Aí eu passava tipo mais 3 dias seguidos usando o aparelho todas as noites, dormindo com ele pra poder voltar ao normal. Só que eu acho que depende da pessoa, isso é uma opinião de uma pessoa leiga, tá, gente? Eu acho que depende muito de pessoa, porque tem gente que usa aparelho móvel por um tempo, deixa de usar e os dentes continuam iguais. No meu caso, eu acho que eu sou o tipo sim de pessoa que não pode passar muito tempo sem ficar com o aparelho móvel, mesmo tendo um tempo já que já tirou o aparelho fixo, porque os dentes vão voltar. Eu acho que eu sou esse tipo de pessoa e o aparelho foi prova disso, porque assim, até antes de eu colocar esse aparelho fixo, eu continuei usando o aparelho móvel. Ele entrava perfeitamente, mas quando eu olhava os meus dentes, não tava a mesma coisa de quando eu tirei o aparelho. Então, é complicado, assim, tipo, ele encaixava
perfeitamente nos meus dentes até o momento que eu coloquei esse aparelho fixo. Porém, você vê esteticamente que estava um pouco diferente. Então, o que eu diria? Comparado ao aparelho de ferrinho, aquele móvel tradicional mais comum, eu ainda prefiro esse daqui porque ele realmente tem os moldes do dente certinho. Não precisa fazer manutenção. Pelo menos as minhas amigas que começaram a usar o aparelho móvel de ferrinho, elas ainda tinham que ir no dentista, porque o ferrinho poderia entortar e tal. Então precisa de uma certa manutenção para isso. E esse aparelho não. Depois que eu comecei a usar, nunca mais eu vi meu ortodontista. Até o momento que eu voltei lá precisando usar de novo. Então, gente, assim, questão de conforto, não é muito confortável. Nem eu falei naquele vídeo há 3 anos atrás, fica aparecendo a baba da pessoa, é meio nojento, mas você tem que usar durante 24 horas, 6 meses. Mas ainda assim, eu não deixaria de usar. Vamos supor, quando eu tirar esse meu aparelho fixo, eu não vou querer recorrer ao aparelho de ferrinho de contenção. Eu ainda vou querer esse tipo de aparelho. Porém, a lição pra mim, no meu caso, é: Mariana, continue dormindo todas as noites, pelo menos durante 2 anos, porque assim, durante 1 ano não surtiu efeito. Tipo, você relaxou depois disso e não conseguiu, tipo, voltar, né? No meu caso, eu não sei se é o seu caso, mas no meu caso, eu realmente acho que eu preciso usar por mais tempo pra dormir. Eu não posso, tipo, passar 2 dias sem dormir com ele e depois colocar e passar mais 3 dias e ter essa irregularidade de frequência de usar o aparelho, não sendo tipo todas as noites usando esse aparelho. Então eu diria isso, apesar de que eu tenho sim os meus receios de, por exemplo, que nem eu falei pra vocês sobre por que eu voltei a usar aparelho, que esse lado aqui dos dentes, ele quando eu tirei o aparelho ele tava mais pra cima e aí ele foi descendo e ele desceu cruzado. Então eu acho que isso deveria ter evitado de descer. Então é isso, é esse meu update. Eu não acho que só ele poderia ter evitado de eu não usar mais aparelho. Eu acho que dependia também muito de mim, da minha frequência de usar esse aparelho. E eu acho ao mesmo tempo que a proposta dele é muito melhor do que a do ferrinho. Então, essa é a minha opinião, é desconfortável, mas eu acho ele duradouro. Por exemplo, depende, na verdade. Eu tenho uma amiga que ela tem um desse e o dela quebrou, sabe? Tipo, o plástico ficou duro, aí ficou esfarelando, sabe? E ela não tem mais. Eu tenho esses dois ainda até hoje, 3 anos, dura pra caramba, até hoje estão intactos. Então, eu acho que depende também de como você cuida e tal. Enfim, eu não sei se ajudou muito esse vídeo, sendo bem sincera, mas eu acho que eu deveria sim compartilhar com vocês um update, versão 2021, mais referente a 2020, sobre a minha experiência com esse aparelho. Voltei sim a usar aparelho, já expliquei o porquê que eu voltei a usar aparelho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, tchau!